Olá, tudo bem? É muito bom recebê-los novamente na nossa Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Marcelo Davi, sou membro da Igreja Batista em César de Souza e é um prazer recebê-los aqui. Bem, nós vamos continuar estudando as cartas do apóstolo Pedro. Nós terminamos a primeira carta e agora nós vamos continuar estudando a segunda carta. A aula desta nossa aula de hoje, nós vamos estar lendo o capítulo 2, os versículos de 16 até o versículo 21. Então, eu convido você agora a pegar a sua Bíblia e meditar um pouco sobre a palavra de Deus e ver o que esse apóstolo valoroso tem para nos ensinar nesse dia, tá bom? Então vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando dada pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que em nenhuma profecia da Escritura provém particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E assim, o apóstolo Pedro ele conclui o seu capítulo 1, porque aqui nós vemos um Pedro que já está no ministério há um tempo. Ele tem ensinado a igreja e a gente consegue perceber nas palavras dele a preocupação que ele tem com o ensino da palavra, com a ideia crescente que está ali da perseguição aos cristãos, a ciência que ele tem, o conhecimento que ele tem do fim da vida dele e o entendimento que ele tem da necessidade da continuidade dos ensinos de Jesus, da palavra de Deus aos irmãos. Então aqui nós temos um apóstolo preocupado com a igreja, preocupado em o legado que ele estava deixando, preocupado com a sequência, né, daquilo que eles estavam envolvidos. E ele vem falando, ele firma ali, ele fala que ele é o apóstolo, que ele foi testemunha ocular, que ele estava presente. E ele já começa dando um testemunho que ele estava no Monte da Transfiguração, quando ele escutou a voz de Deus falando com ele e com os outros dois apóstolos, que aquele era o Filho amado, que Deus tinha prazer, que se alegrava. E ali ele, Tiago, eles estavam presentes e eles viram Jesus, viram Moisés, viram Elias. E essa experiência marcou o coração do apóstolo Pedro. E assim nós vemos ele com essa responsabilidade e com a preocupação. Preocupação essa que até hoje nós temos na Igreja de Jesus. É incrível como os problemas ainda são os mesmos. É incrível como nós podemos perceber a facilidade com que temos de nos perder assim no caminho da palavra de Deus.
ir atrás de fábulas, ir atrás de crendices, e assim nós nos desviamos do que é simples, que é a palavra de Deus. Mas o fato dela ser simples, em nenhum momento quer dizer que ela seja fácil. E às vezes um caminho mais complicado nos parece mais fácil de seguir. É engraçado essa situação, onde nós aprendemos a graça, que é um favor imerecido da parte de Deus, para com nós que pecamos e nos distanciamos dele, nessa busca, nesse fato em que Deus foi atrás de nós, nós ainda sendo pecadores, estando de costa para ele, mas ele vem e nos busca e olha nos nossos olhos e nos chama pelo nosso nome e tem um encontro pessoal conosco e assim nos tira das trevas e nos traz para a luz, como diz o irmão Mateus na aula da semana passada, nos tira da guerra e nos traz a paz, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que nos enche. Esse é um Deus. E o que ele pede? Ele pede que a gente tão somente entenda e faça aquilo que está na palavra de Deus. A aula da semana passada ele coloca uma sequência e é interessante, se você não assistiu, assistir a aula da semana passada, que ele vem falar de algumas características que o crente tem que se manifestar para demonstrar o nascimento. Porque não é só o fato de você levantar a mão e ter uma experiência com Cristo, uma experiência religiosa, mas assim é os frutos. E é os frutos que trata dessa aula. Porque quando a gente a gente vai ver o testemunho. E é o testemunho do apóstolo Pedro que ele tem colocado aqui, e é o testemunho da igreja, é o testemunho dos irmãos que vão dando aquele carimbo de nascimento novo. É a transformação. É aquela situação em que a pessoa não se alegra com o pecado, que ela não consegue passar diante de uma injustiça e aquilo não incomodá-la. É uma situação em que ela passa e vê alguém numa situação diferente, ruim, e ela tendo a possibilidade de ajudar, ela não ajuda. É a situação em que ela vê pessoas se envolvendo, trabalhando na obra de Deus e ela não fica indiferente. E assim, o Evangelho, o apóstolo Pedro ele vem colocando que o Evangelho não surgiu na imaginação humana. Existe até hoje, e é incrível como o apóstolo Pedro ele estava defendendo a pureza e a verdade absoluta da palavra de Deus no século I, e até hoje nós precisamos defender a verdade, a pureza e o absolutismo da palavra de Deus. Hoje nós vivemos num tempo onde nada é verdadeiro, onde tudo é relativo, onde o conceito de concreto está acabando, entrando o conceito de líquido. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus ela é verdadeira, que ela foi escrita assim por homens santos em diversas épocas, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, que tem como seu autor o Espírito Santo, ele usa diversas pessoas para falar de uma pessoa só, que é de Jesus Cristo, que é uma história de amor que nasce em Gênesis e acaba em Apocalipse. E ali nessa história contada por diversas pessoas em diversas fases, elas falam do amor de Deus a uma humanidade, da forma como ele resgata essa humanidade e da forma como vai acabar essa história com a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E assim, ali naquele monte de transfiguração, Pedro, ele conseguiu ter um gostinho, um pequeno, como se fosse só um trailer de como seria a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali naquele monte ele teve. E nisso ele se agarra. E nisso ele vem como testemunha ocular da transformação. Não só daquela passagem lá no monte, mas de toda aquela, dos 3 anos que ele ficou junto com Jesus Cristo. E assim, Pedro ele vem defendendo. Ele vem colocando que o Evangelho é constituído de fatos verdadeiros, que foram vistos, ouvidos, tocados por testemunhas idôneas, que expuseram suas vidas à morte. Olha só, né? É maravilhoso isso. E assim, o Pedro ele vem falando aqui. Pois temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ele coloca aqui o perigo da gente seguir essas pessoas com esses evangelhos que são criados e essas estruturas de igrejas e essas formas de religiões que têm se manifestado no primeiro século e até hoje. Hoje nós vemos aqui distorções, onde o foco da palavra, onde o foco da pregação é no bem-estar, onde o foco da pregação está em adquirir bens e você vai demonstrar se você está em Cristo ou não, se você não está passando por uma certa dificuldade, se você não está doente. Isso é um absurdo, porque a palavra de Deus não diz nada disso, ao contrário, a palavra de Deus diz que o mundo teremos aflições. Então, isso não quer dizer que por um breve, momentâneo espaço de tempo, você esteja passando por alguma aflição, alguma dificuldade ou uma doença, que você está em pecado ou que você não está em Cristo. E essas denominações, essas igrejas, esses falsos mestres, coisa que ele vai tratar no próximo capítulo, ele tá protegendo a igreja. E essa carta dele é isso. O intuito de Pedro aqui é proteger a igreja desses falsos, porque até então eram falsos profetas, aqueles que vinham trazendo uma nova revelação. Mas agora Pedro ele vai combater um novo tipo de pessoa, um novo tipo de situação em que a igreja começa a acontecer dentro da igreja, que é os falsos mestres, aqueles que vão se infiltrando dentro da palavra de Deus e com o intuito de distorcer o ensinamento. Então, ele coloca lá no capítulo 1 aquelas várias situações para que os membros da igreja eles possam sim avaliar os frutos e o ensino daqueles que estão ensinando. A interpretação das escrituras. Pedro estava lutando contra pregadores hereges, né, que interpretavam as profecias ou interpretavam a palavra de Deus da forma mais conveniente para eles, né? E fazendo com que eles tivessem lucros, benefícios, que é sempre assim. Que o homem, por si só, ele é mau e ele tenta, de alguma forma, tirar alguma vantagem para ele. Econômica ou, sei lá. Né? A gente vê de várias formas. Às vezes, só o fato da pessoa receber um certo destaque no meio da sua comunidade. Então, isso faz com que ele venha se vangloriando por causa disso, né? E aqui ele vem colocando assim que Pedro ensina os crentes que ninguém tem o direito de interpretar as escrituras de acordo com seus próprios pensamentos, de maneira como lhe convém, para usar as escrituras em proveito próprio. Nem tampouco pode sair por aí profetizando, porque a palavra de Deus, toda a profecia, toda
já está aqui. Não existe algo novo que a gente pode acrescentar à palavra de Deus. Porque tudo que Deus tinha preparado para a gente está aqui, na Bíblia. Mas aqui a gente não pode cair no engano que Pedro é contra a interpretação da palavra de Deus e voltando ao modelo antigo em que só uma pessoa tinha acesso e só aquela pessoa conseguia interpretar a palavra de Deus. Não, mas ele deixa claro que é a interpretação para o benefício próprio. É isso que nós vemos até hoje e está no meio da igreja, né? Porque a interpretação, ela sempre tem que estar em harmonia com toda a palavra de Deus. Então, na aula de hoje, o que nós precisamos entender e compreender é que o apóstolo Pedro, a principal preocupação dele era com a igreja. E ele já estava entendendo os sinais que a vida estava lhe fornecendo, que a hora da morte dele estava chegando. E ele, com a preocupação que ele tinha com o ministério, ele começa a escrever as cartas para preparar a igreja a entender os falsos mestres, que era o medo dele. Ele ia morrer e quem que poderia assumir, né? Então esse que assumisse, ele tinha que passar pelo crivo da igreja. E a igreja tinha que ter capacidade para verificar se esse que estava ensinando, realmente estava ensinando a pureza da palavra de Deus, né? Então, nós temos aqui que temos que entender que perigosamente os que seguem pregadores que são fraudulentos, que falsificam o evangelho, eles podem ter um problema muito grande, né? Que no final, ou na volta de Jesus, eles podem ser aquela parte daquele grupo que fala assim: Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos tantas coisas, e Jesus pode olhar para eles e falar que não os conhecem. Então isso é algo muito perigoso. Você viver uma vida de engano, né? O Evangelho, ele merece toda a nossa confiança. Não é constituído de histórias inventadas, mas de fatos históricos profetizados, cumpridos e testemunhados pelos primitivos crentes em Jesus, particularmente pelos apóstolos. Estamos no caminho certo, prossigamos com fidelidade à palavra de Deus. O firme fundamento da nossa fé são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, registrados nas Escrituras, né? E nós que vivemos no século XXI, nós corremos o risco de ver os profetas da Bíblia apenas como homens como grandes escritores. Eu acho que um dos maiores desafios para nós aqui, crentes do século XXI, como a aula fala, o autor da aula diz, é que a gente não possa enxergar que essa palavra de Deus não foram feitas somente por homens que tiveram uma grande imaginação e escreveram sobre história. E assim como que Jesus Cristo não foi algo inventado como tantos heróis que nós vemos hoje no cinema, da Marvel ou de qualquer outra série de gibi, mas que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que Ele é vivo, que Ele opera. E não podemos esquecer das testemunhas que estão ao nosso redor. Para nós aqui da Igreja Batista em César de Souza, não podemos esquecer do testemunho do nosso irmão Joaquim, que saía do outro canto de Mogi para vir pregar em César de Souza, no início da nossa congregação, e o testemunho que ele dava da importância de Jesus Cristo e de falar da palavra de Deus. Não podemos esquecer
da nossa irmã Nina, que toda a vida dela foi um testemunho e sempre se preocupou em falar da palavra de Deus e tudo mais. Então são essas pessoas que estão como testemunha daquilo que tem acontecido, né? Pessoas que são fiéis à palavra de Deus e que a gente não pode esquecer jamais que nós vamos morrer, mas o nosso testemunho vai ficar e a palavra de Deus vai permanecer para sempre. A Igreja Batista vai continuar. E assim como a Igreja de Jesus Cristo na terra vai continuar até a volta de Cristo. E essa palavra, ela é imutável. Ela é eterna. Então, nós não podemos nos esquecer disso, né? E essa é a maior preocupação de Pedro nesse final desse capítulo 1. E é assim que ele vai começar o capítulo 2, como se ele fosse já dando um antídoto para a igreja reagir contra os falsos mestres, que era o perigo que estava acontecendo na igreja. Não podemos esquecer que o século I foi marcado pela grande perseguição, pelo incêndio de Roma, como que os cristãos foram colocados como culpados pelo incêndio, que nessa época a igreja estava em dispersão, os crentes estavam indo para todo canto ali daquela região, a igreja estava crescendo, porque a perseguição tem essa característica de fazer a igreja crescer, e assim ela tinha que crescer, mas crescer sempre fiel a essa palavra. E era esse o maior receio e a maior preocupação dos apóstolos. E essa preocupação ela é até hoje. Porque a maior preocupação dos nossos pastores, da nossa igreja, de todos aqueles que levam a palavra, é fazer com que a igreja cresça. Mas ela cresça sempre centrada na palavra de Deus. Não em falsos ensinamentos, em falsas práticas, em práticas às vezes que misturam o paganismo com aquilo com aquilo que é santo, que é a palavra de Deus. Então assim assim termina o capítulo 1, com essa preocupação e com essa marca que Pedro dá para que a igreja ela cresça como os bereanos, né? Fazendo sempre a conferência na palavra de Deus, daquilo que está sendo pregado, né? É isso, a aula de hoje termina desse jeito, dessa forma, com essas lembranças, dessas testemunhas que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa igreja, fazem parte da história da igreja, desse testemunho, desse legado que eles deixaram, né? Deixaram esse legado, o legado da palavra de Deus, um legado de uma vida santa, um legado de uma vida piedosa, um legado de uma vida que não fica indiferente com a situação daqueles que estão à margem de nós, que é esse testemunho, né? Testemunho da transformação da palavra de Deus. E se você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que você possa, sim, procurar uma igreja que tenha a palavra de Deus como a sua fé de prática e de fé. Que uma igreja que ensine os princípios da palavra de Deus. Que você possa ter um encontro real com Cristo. Que você possa entender que não existe vida longe de Jesus. Que nós temos um tempo nessa terra e não sabemos quanto tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós sabemos só o tempo que nós gastamos até hoje. Então isso se torna muito necessário reconhecer e entender da necessidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que você possa agora, com o final desse vídeo, fazer essa oração e entender que você precisa de Jesus. Que você precisa da transformação
de Jesus Cristo em sua vida. Amém? Se você é novo aqui, que você possa se inscrever no canal da Igreja Batista em César de Souza, acionar o sininho para que você possa receber todas as novidades, os cultos que são ao vivo e até o final dessa situação. E se você está vendo esse vídeo e nós não estamos mais em pandemia, glória a Deus por isso. Se você está vendo esse vídeo, e venha nos fazer uma visita, venha conhecer a nossa igreja ou procure uma igreja batista perto de você. Isso vai ser muito bom para você e para sua família, tá? Que Deus o abençoe, que Deus possa entrar na vida de vocês e que vocês possam sair das trevas para a luz e que você possa deixar a guerra para a paz em Cristo Jesus. Amém? Deus o abençoe e um bom dia, boa noite para você que está assistindo. Deus abençoe.